E o nosso assunto agora é, mais uma vez, o valor gasto em emendas parlamentares, que, de acordo com uma apuração feita pela Folha de São Paulo, teve movimentação de 148 bilhões e 900 milhões de reais desde 2020. O montante representa mais de 4 vezes o que foi destinado às emendas no ciclo anterior, entre 2015 e 2019, quando esse valor foi de quase 33 bilhões de reais. Em contrapartida, o investimento em pesquisa no Brasil, com destaque para a agropecuária, sofre com sucessivos cortes. Ontem nós trouxemos uma notícia de que a Embrapa teve um déficit de 200 milhões de reais em 2024, situação que não deve melhorar neste ano. De acordo com um comunicado oficial da Embrapa, a estatal viu seu orçamento encolher 80% nos últimos 10 anos. Então a gente vai até Brasília, de onde fala o nosso repórter Ricardo Araújo, para repercutir, essa estatística que não é nada boa para a pesquisa e nada boa para o agro no Brasil, não é verdade? Bem-vindo. De jeito nenhum, né, Priscila? Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Priscila, só para a gente ter uma dimensão do quanto as emendas parlamentares são desejadas pelos 513 deputados e 81 senadores, em 5 anos foram movimentados cerca de 150 bilhões de reais. Isso mesmo, 150 bilhões de reais com esse benefício constitucional. Mas o que o Brasil tem visto nos últimos meses é uma queda de braços entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E no meio está o governo, que precisa do apoio do Legislativo e, por isso, tem que estender a mão aos parlamentares. Só que o ministro Flávio Dino, do STF, já impôs mais transparência sobre a aplicação desse dinheiro público. Tanto que parte do pagamento dessas emendas, cerca de 4 bilhões de reais, continua suspenso. A reportagem dessa movimentação vultosa está estampada hoje nos portais da Folha de São Paulo e UOL. Só que, enquanto há dinheiro para emendas, órgãos importantes ao agronegócio padecem com corte de recursos. Um exemplo é a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que amargou entre 2014 até o ano passado um corte no orçamento de 80% referente a custeio e investimento. Veja o que pensa e o que diz o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, sobre esse feito. Não tenho a menor dúvida que a riqueza de um país acontece pela pesquisa. E principalmente o agro brasileiro deve muito à pesquisa, à Embrapa principalmente. Ao longo de muitas décadas, nossa Embrapa foi nossa força e permitiu que chegássemos a essa potência de país agrícola que somos hoje. Um fato lamentável, profundamente triste para o Brasil é ver que neste ano, na proposta orçamentária, a Embrapa sofre um corte terrível. Exatamente abominável essa atitude de fazer com que a Embrapa tenha 80% de redução no seu orçamento em relação a 10 anos passados. Para laboratório, para instrumental, para os campos, 169 milhões de reais. Para pesquisa, 179 milhões de reais. Pesquisa há 1.050 projetos esperando para desenvolver ainda mais o nosso agro. Então, sob todos os aspectos, cabe a nós brasileiros, não apenas ao Parlamento, dar agora dignidade à Embrapa, que a cada ano perde inteligências, pessoas formadas exatamente pelo desestímulo. E pior do que isso, pelo desprezo, porque isso eu considero um desprezo. Prioridades no orçamento são fundamentais para que a gente não continue cometendo esses crimes como está para acontecer agora com a nossa Embrapa. Imaginem vocês se outros países gastam até 3% da receita do PIB com pesquisa, e cito o caso da Índia, não preciso trazer um país desenvolvido, rico. A Índia, por exemplo, nós, Brasil, estamos a cada ano recuando, temendo que essa Embrapa continue fazendo verdadeiros milagres, principalmente com o nosso agro. Por isso, eu quero fazer um apelo: prioridades, fundo partidário, emendas parlamentares,
obras às vezes desnecessárias. Nós estamos jogando aí bilhões de reais e para fundamentos tão importantes quanto esse, para projetos que são extraordinariamente importantes para o país, nós estamos jogando aí menos da metade do que merecia a nossa Embrapa. Pois é, Priscila, como socorro imediato, a Embrapa precisaria de pelo menos 510 milhões de reais para assumir compromissos em curso com políticas públicas e demandas do agro, como segurança alimentar, mudanças climáticas, descarbonização da agricultura, inclusão socioprodutiva e digital, transição energética e muito mais. Segue com você em São Paulo, Priscila. Você trouxe o assunto da transição energética, é justamente isso que a gente vai falar a seguir, viu, Ricardo? Realmente só lembrando que, né, a Embrapa fez o semiárido brasileiro, Cerrado, o que é hoje, não é verdade? E colocou a gente no mapa como grandes exportadores de alimentos do mundo, né? Então, realmente, muito relevante aqui essa pauta que a gente traz hoje. Obrigada e até uma próxima.